VivaCast, o seu podcast de entretenimento, entrevista, cultura, saúde, música e muito mais. Fique conectado. O VivaCast está no ar. Olá, meu nome é Claudiane Salles e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o VivaCast. E para você que está aqui nos acompanhando pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que nós trazemos aqui para vocês. Sempre com muitas notícias, informações, convidados especiais e assuntos atuais. E também, a gente gosta de estar trazendo pessoas aqui para contar um pouquinho da sua vida, da sua carreira, da sua história, da sua empresa. E você que tem vontade de estar sentado aqui, batendo esse papo com a gente, é só chamar a gente lá na página do Instagram, Rádio Viva 98.9, que a Jamile vai te atender com muito carinho. E quem sabe você é o nosso próximo convidado para estar aqui com a gente. Hoje, quem vai bater um papo com a gente é ela, Yolanda. Ela vai falar um pouquinho, Yolanda, sobre aconchego, sobre casa, sobre designer de interiores. Sabe aqueles lugares que você vai, que você vê um cantinho bem aconchegante, com um detalhezinho a mais? Então, geralmente tem um profissional atrás disso. E ela é uma dessas pessoas, Yolanda? Tudo bem, Claudiane? Tudo jóia. Prazer, gente. Eu sou a Yolanda, eu sou designer de interiores e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o que eu faço, para que todo mundo saiba o que fazer, quando contratar, não é mesmo? É isso aí, é um prazer te receber aqui, viu, Yolanda? Então, já assim, para começar, para o pessoal já se familiarizar, com Yolanda Silva. Quem é Yolanda Silva? De onde nasceu esse desejo, essa vontade por estar cuidando do cantinho da casa das pessoas? Tudo começou com a minha mãe, Não posso deixar de falar dela. Começar desde o início. Exatamente. A minha mãe, ela é pintora, ela é a Vera Pintora para muitos, A minha mãe, ela sempre me levava, quando eu era pequena, para as casas das pessoas, porque muitas das vezes não tinha com quem deixar, algo do tipo, e eu acabava indo junto com ela, e nisso que a gente ia, eu ficava, olhando a casa de todo mundo, porque cada casa é diferente, Sim. Cada casa tem ali a sua peculiaridade. Então, eu via aquilo e ficava o tempo todo, eu posso mexer nisso, posso mexer naquilo. Nossa, e se essa pessoa virasse o sofá para cá, virasse para lá? Então, foi criando ali um desejo, uma vontade através disso, porque eu ia sempre na casa das pessoas e como era uma diferente da outra, eu ficava tentando criar. Aham. E foi onde eu fui me apaixonando pelo interiores. Que delícia! E aí você escolheu isso como profissão? De primeiro, eu achava que eu queria arquitetura. Ah. Eu falei assim, não, eu quero arquitetura, que isso, que aquilo. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de designer de interiores. Uhum. E quando eu entrei no interiores, eu vi que era totalmente diferente. Porque eu achava que se eu gostasse do interiores, consequentemente eu ia gostar da arquitetura. Uhum. Porém, a arquitetura vai para um outro lado, tem o interiores dentro da arquitetura, porém não é focado no interiores. E quando eu vi que eu realmente era apaixonada pelo interiores, foi quando eu fiz o curso. Entendi. Então, você hoje agrega as arquitetas, é isso? Exatamente. É Aos trabalhando Uhum. em conjunto. Sim, o arquiteto faz toda aquela parte burocrática de fundação e isso tudo, Não, isso ainda é do engenheiro, Tem a parte do engenheiro, arquiteto. Isso, mas assim, vocês se casam ali, Todo mundo trabalha em conjunto. E assim, e como que começa? Você acha que é melhor? Vamos contar, então, o que vem a ser o designer de interiores, Para já explicar para o pessoal. O design de interiores, ele nada mais é do que a gente pegar um conjunto de ideias, a gente colocar naquele ambiente com praticidade, com aconchego e a beleza, que também não pode faltar. É, o mais importante, eu acho. Mas também não adianta nada ser muito bonito e não ser prático. Então, tem que ter todo um estudo. Então, a gente pega um ambiente e a gente traz tudo aquilo que a pessoa deseja, tudo aquilo que a pessoa tem vontade, a gente coloca lá dentro, mas de maneiras que vai ser eficiente para ela também, Sim, isso é importante, Sim, muito. É muito importante. Você chegar num cantinho da sua casa, seja a sua sala. Você chega na sua sala, do que adianta ter um sofá maravilhoso, só que você não consegue sentar porque o sofá não tem nada a ver com aquilo. Exatamente. Tá duro ou sei lá, Então, é importante mesmo. E como que funciona essa questão da escolha? Eu chego lá e falo assim pra você, eu quero isso, 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 e você se vira? É mais ou menos isso ou não?
tudo começa com o primeiro passo, que é você entrando em contato comigo. Quando você entra em contato, eu vou te perguntar quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que você já fez que deu certo, o que você já fez que deu errado, porque a gente também não volte a cometer os mesmos erros. Sim. Então, a partir disso, também a gente vai estar olhando o seu ambiente. E eu vou estar sempre perguntando, olha, você tem mais ou menos uma noção de investimento? Porque eu acho isso que é muito importante, que nem a gente estava conversando, né? Aqui nos bastidores. De nada adianta a gente ir lá fazer uma casa capa de revista e depois a pessoa não conseguir executar da maneira que foi projetado. Sim. Então, tudo isso é feito um estudo antes. A partir do momento que eu faço esse estudo, eu vou te direcionando. Aí, sempre o que eu gosto de fazer também? Muitas das vezes, as pessoas chegam para mim com uma ideia pronta. Já chega, tipo, eu quero isso e pronto. É de praxe. Aí, o que eu faço? Eu coloco a proposta que a pessoa fez para mim e eu também faço uma outra proposta para ela. Aí, eu apresento a dela primeiro, aí ela já logo se apaixona. Claro. Só que daí também eu mostro a minha. E aí, pronto, aí é amor. Aí, a pessoa... A maioria das vezes, a pessoa vai optar pela minha. Só que tem casos também que a pessoa vai confirmar que ela já queria aquilo. Entendi. Então, você tendo essas duas opções, ou você confirma aquilo que você já queria, ou você se abre para o novo. Ou também a gente pode mesclar, pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Então, é muito importante que a gente entenda que tem essa possibilidade, né? Tipo assim, cheguei, joguei, ela vai fazer o que eu pedi e não vai me apontar coisas novas. Porque o meu trabalho é te mostrar as possibilidades. Porque... às vezes você não entende nada. Eu só gostei de alguma coisa, né? E às vezes você nem sabe por que você gostou. Ou às vezes eu falo que tem muito efeito manada. Que você viu na casa de um e você vai replicando. E daí o outro vê na casa de outro. Aí todo mundo pensa, porque se fulano e ciclano colocou, é bonito. Mas às vezes não é bonito. Às vezes não é funcional. Só viu na casa de um e foi colocando e colocando. E no final você vê todas as casas iguais. E também, às vezes, aquele ambiente não condiz, né? Às vezes você vai na casa de um e tem aquela sala maravilhosa. Ou então aquele espacinho pequeno. Porque, assim, eu percebo muito disso quando eu vejo apartamento. Sabe aqueles apertamentos? Aqueles apartamentos bem pequenininhos, que é tudo muito... É tudo muito bem desenhado, tudo planejado. Sim. Então, assim, fica... Mesmo que seja um ambiente pequenininho, mas fica aquele ambiente aconchegante. Exatamente. E aí, às vezes, você acha que aquilo vai funcionar. Mas aí, você tem uma sala bem maior que não vai funcionar daquela maneira, né? Exatamente. Que daí vai ficar aquele ambiente maior com aqueles objetos menores e também não vai ficar funcional. Fica desproporcional. Fica desproporcional, né? Então, é importante mesmo a gente ter a ideia do que a gente gosta, até que para você saber como você vai trabalhar em cima disso, né? Para você não ficar no escuro. E depois você também dá aquele tchan, aquele clean que vem do profissional. Aí eu gosto sempre, por exemplo, que nem você perguntou, né? Se você joga tudo e eu que tá aqui, ó, se vira. Não, eu gosto sempre de colocar para a pessoa as posições, né? E eu gosto também que ela vá me falando, vai me mandando. Ela me mande referências. Porque, às vezes, a pessoa não sabe nada do que ela gosta. Então, aí já é mais difícil. Quando a pessoa não sabe nada que ela gosta, aí o que eu sempre peço? Eu peço para ela me mandar referências. Só que dentro dessa referência, eu sempre peço para ela pontuar. Tá, temos ali uma imagem. Essa imagem você gostou do quê? Porque, às vezes, ela gostou só de um puxador que tá naquela imagem. E daí, eu, na minha cabeça, acho que ela gostou da cor do armário. Sim. Aí, na verdade, não, era só o puxador. Então, tem toda essa preparação, tem uma reunião que a gente vai fazendo essas pontuações para eu poder descobrir o estilo da pessoa. Para que eu possa colocar aquilo que ela tá me pedindo de acordo com aquilo que ela gosta. Sim, e você falando disso, como que funciona a contratação desse trabalho? Você acha que é melhor? Eu tô começando a construir agora. Você acha que é melhor eu já procurar um profissional, tipo, no caso, um designer? Vamos dar um exemplo, eu vou até você, agora que eu estou construindo, ou se eu só quero reformar a minha casa, eu já tenho um ambiente pronto, eu quero reformar a minha casa. Qual dos dois é o mais importante, ou tem alguma ressalva que você faça nesses dois casos? Os dois casos são importantes. Os dois casos são importantes, né? Porque o que acontece? Quando você está construindo, as opções são imensas. Você tem, assim, N possibilidades. Então, quando você está construindo, logo antes, eu falo até antes de você começar construindo. Assim que você contratou um arquiteto, você já contrata o interiores. Porque daí o arquiteto e o interiores, eles vão andar em conjunto. Então, eles andando em conjunto, vai ser mais fácil, por exemplo, assim, olha, eu tô aqui desenhando interiores e fulano, eu vi
que é melhor se esse cômodo for maior, ou se esse cômodo for 30 centímetros para lá. Aí o arquiteto vai e muda. Eu falo, tudo que é no papel e tudo que é no computador, a gente pode errar várias e várias vezes. Que a gente não pode errar na hora que tá lá. Sim, tá na hora da obra. execução, né? Exatamente. Então, eu sempre falo, se possível, na hora que tá na planta, já contrate o design de interiores. Porque se precisar mudar alguma coisa, tá tudo no papel. E são mais possibilidades. E o arquiteto e o interiores, eles vão andando juntos. Sim. Então, é muito mais fácil. Mas que a gente sabe que ocorre é sempre ao contrário, né? Quando A casa tá pronta, e agora? O que a gente faz? Exatamente. Mas, assim, é tranquilo também. Super dá pra gente transformar o ambiente, deixar o ambiente aconchegante, bonito. Mesmo com a casa pronta, ou indo reformar, não tem problema. Eu sempre falo, contrate. Independente da fase que você tá, contrate. Porque vai fazer toda a diferença. Você vai ter As pessoas acham que elas vão ter um gasto. Mas, na verdade, elas vão ter uma economia imensa. Que é o caso de muitos clientes meus que tem. Que tem até um caso que, uma vez, eu tinha uma cliente que ela queria fazer escolha de piso. Aí ela falou assim, Yolanda, você vai comigo? Aí eu falei assim, vou, só que meu valor é X. Ela falou, não, beleza. De primeiro momento, ela ficou até, será que vale, não vale? Enfim, fui. Aí aquele negócio, papo de vendedor, né? Tava lá o vendedor para vender o piso, o vendedor para cá e para lá, ok. Nisso que o vendedor tava, eu deixei o vendedor falar, depois a gente sentou. Aí eu lembro que tinha dado 15 mil. Os pisos da casa dela inteira. Só que ela só tinha me contratado para escolher o piso da cozinha. Certo. Ela não tinha contratado para escolher dos anos ambiente. Então, eu peguei, sentei e falei assim, pronto, tá tudo certo aí? Agora, dá um papel e uma caneta. Comecei a rabiscar. Eu falei assim para ela, ó, aqui você vai pôr assim, assim, assim. Você vai, esse lugar não precisa ter piso, esse lugar pode ser tinta, esse lugar pode ser desse jeito. E esse piso que você quer, você coloca nessa parede, que a metragem vai dar menor. Fui fazendo ali na hora para ela. E nisso que eu fiz, eu consegui diminuir em R$3.000 a conta dela. Nossa, só da cozinha? Não, da no casa total. Daí inteira. você fez da casa inteira ainda. Aí eu orientei ela pra casa toda. Olha só. Então, assim, ela saiu ganhando total. Exatamente. Eu tenho certeza. De primeiro momento, a gente acha que ter um design de interiores, pagar uma consultoria, é caro. Só que se essa pessoa vai fazer você economizar 3, 5 mil, ou até casos maiores de 20, 30 mil... Sim. O que é ali você pagar uma consultoria, não é mesmo? Você pode falar o valor da consultoria? Né? Que já começa assim. Já vamos colocar a Yolanda na parede. Posso. Essa consultoria que eu fiz pra ela, de ir com ela de escolha de piso, foi R$120. R$120? Não, você tá brincando. Que eu fui com ela. Foi só um momento ali de ir mesmo. R$120? Foi uma Mas, gente, não, tá barato demais isso. Pois é, as pessoas acham que é caro, mas na verdade não é caro. É que essa foi uma consultoria onde eu não entreguei nada, onde eu só estava presente. Mas que você mesmo assim, você economizou R$3.000. Exatamente. Gente do céu, não. Pode já deixar seu telefone, eu vou anotar aqui, que depois a gente conversa. Ai, Yolanda, mas então, isso eu vejo mesmo nessa muita importância, até mesmo porque às vezes você escolhe, sei lá, você vai... E na reforma? Você vai lá, você quer reformar. Às vezes você quer usar... Você não quer mais usar aquele mesmo móvel que você tem. Você, com os seus olhos, às vezes você pode enxergar aquele móvel de uma outra maneira que você vai acabar economizando, né? Exatamente. Eu gosto muito de fazer isso. Que foi o caso que eu fiz com uma cliente. Ela tinha lá o quarto dela, a gente foi fazer uma consultoria pro quarto dela. Não foi essa consultoria que eu falei. Já é essa consultoria cliente. Que eu falei é tipo consultoria express, que é algo mais falado. Mas esse outro era uma consultoria mesmo. Nessa consultoria, eu olhei todo o quarto dela e ela tinha uma cabeceira lá que eu vi potencial nessa cabeceira. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse móvel que ela já tinha, uma cabeceira. Em vez de a gente comprar outra, a gente só reformou. Aí, a gente reformou com o tecido certo, com a cor certa, fazendo da maneira correta, porque ela tinha o tamanho ideal. Já estava tudo certo. Então, a gente reformou. Então, isso fez ela economizou, então, em um móvel que eu tenho certeza que o valor da consultoria foi menor do que um móvel novo. Né? Com certeza. Então, é mesmo. É que, às vezes, a gente olha isso, a gente fala assim, nossa, mas a gente vai pagar um profissional para fazer, sendo que eu mesmo sei. Mas o olhar é diferente, né? É totalmente diferente. É que nem essa mesma cliente, ela tinha lá um roupeiro no quarto dela, que era um roupeiro antigo, sabe? Daquelas casas antigas. E ele é bom. Esses roupeiros, eles são bons. Madeira de verdade, exatamente, né? E ele era todo branquinho. E ela falou assim, Yolanda, eu acho que eu quero desfazer dele, porque eu não tô gostando mais dele, que isso, que aquilo. Eu falei assim, olha... O valor de um roupeiro que você vai gastar é um valor alto. Então, o que você quer fazer? Você quer pegar o investimento que você tem hoje e investir só em uma única coisa ou no ambiente todo?
Ela falou, não, eu quero fazer investimento no ambiente todo. Porque de nada adianta a gente pegar aquele valor que a gente tem e investir num único roupeiro e o resto ficar lá. O móvel pronto. Aí, o que a gente fez? A gente só mudou o puxador. Nisso que a gente mudou só o puxador, ela já falou assim, como assim? É lindo. É outro armário, outro roupeiro. Exatamente. A gente só mudou o puxador. E ela querendo eliminar tudo. Olha só, não, e assim, vamos combinar, né? Hoje você compra um móvel, ele é descartável. Sim. Né? Hoje ele é descartável. É muito difícil você comprar um móvel que ele vai ter a mesma durabilidade dos móveis antigos, quando são madeiras de verdade, né? Então, às vezes, é isso mesmo. Um puxador ou uma tinta, às vezes, sei lá, né? Às vezes já ajuda. Mas isso precisa de um olhar clínico, né? Sim, um olhar certeza. de alguém que entende de verdade. E, nos atendimentos, qual a pergunta que você mais recebe? Yolanda, como que eu posso deixar minha casa mais bonita? O que combina com o quê? Como que a gente faz isso? Então, não é tão simples assim. Seria bom, né? Se eu pudesse falar assim, você fazendo isso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas acontece que tem que ter um estudo por trás. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é um jeito, cada casa é de uma maneira. Então, eu preciso te estudar antes. Eu sempre falo que antes de eu estudar o ambiente, eu estudo a pessoa. Entendi. Porque o que acontece? Vamos supor assim que você é uma pessoa que gosta de tudo muito colorido. Não adianta eu pegar e falar pra você, coloca uma parede cinza na sua casa que vai ficar lindo. Só que você gosta de coisa colorida. Você pode colocar parede cinza, mas a gente coloca uns quadros. Exatamente. Então, tem que ter um estudo. Tipo assim, eu não vou sair falando de maneira geral. Coloca cinza que vai ficar bom. Isso não é genérico, né? Exatamente. Então, tem que ter um estudo. Eu tenho que saber o que a pessoa gosta, como que ela se veste, porque tudo isso aponta como que a casa dela vai ser. Então, de nada adianta a gente, como eu já disse, né? Colocar uma casa cinza para uma pessoa que gosta de coisa colorida. Aí a pessoa vai ficar bonito, vai, mas não tem nada a ver com ela. Então, o que adianta? Não está dizendo sobre aquela pessoa, Exatamente. né? É bem isso mesmo. E assim, o que é importante a pessoa ter em mente para procurar o seu serviço? Só a questão de valores ou não? O que é importante? O tempo. Como assim o tempo? A pessoa ela tem que entender que ela deve se programar para contratar um designer de interiores. Pois o projeto, ele demanda tempo. A pessoa em si, quando ela procura, ela também tem que entender que ela tem um tempo para ela, que nesse tempo para ela, ela tem que saber o que ela gosta, o que ela não gosta. E muitas vezes ela não sabe. Então, eu vejo hoje muitos projetos dando errado pelo fato da pessoa deixar tudo para a última hora. Eu vou mudar mês que vem, então eu preciso de um interiores agora. Não é um mês de antecedência, Yolanda? Um mês, não dá? 30 Não. dias, não? Não dá. Assim, a gente até faz, mas é aquele negócio. As chances de você se arrepender são muito maiores. Sim. Porque a gente acaba fazendo tudo na correria. Então, o que eu sempre peço, pelo menos 6 meses. 6 meses. Para não ter erro. Por quê 6 meses? O que acontece? Vamos supor, você chega hoje para mim. Já tá anotado aqui seu telefone que, né, vai ter consulta aí. Você chega hoje para mim e fala, Yolanda, eu quero reformar a minha casa inteira. Ou, Yolanda, estou construindo, quero fazer os móveis da minha casa. Então, eu vou ter que ter reuniões com você. Nessas reuniões, eu vou ter que entender o seu gosto, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você já fez e funcionou, aquilo que você ainda não testou. Então, eu tenho que te mostrar novas possibilidades, porque tem muita gente que já vem com a ideia formada e muitas das vezes aquela ideia não vai ser funcional para o ambiente que ela tem. Então, a gente tem que trabalhar em tudo isso. Aí, a partir do momento que eu trabalho nisso, eu faço ali o projeto para a pessoa. Sim. Feito o projeto, vai passar pela sua mão de novo. E nisso que passa pela sua mão, se você for uma pessoa decidida, na hora você fala, ok, é isso. E se você for uma pessoa indecisa? Quem é muito decidido na vida hoje? Difícil. Tô aqui pensando. É muito difícil, então leva um tempo. Então você tem que ter esse tempo. É importante que você tenha que ter esse tempo, porque no final quem vai morar lá é você. Sim. Então imagina se você fala assim, não, tá bom, assim, só porque você tá com pressa. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Acontece muito, né? Todo mundo hoje decide as coisas de última hora, tudo com muita pressa. E daí passa ali 3 meses que tá morando na casa, começa a reparar, nossa, eu nem gosto tanto disso. Por que eu coloquei? Porque hoje em dia a gente está acostumado com delivery, né? Então, tudo muito é rápido. muito rápido. Então, assim, é tudo muito instantâneo. A gente quer para ontem. E também tem a questão dos profissionais que vão estar fazendo os móveis depois da escolha, né? Que também vai demandar um tempo, né? Exatamente. Hoje as pessoas estão pedindo de 60 a 90 dias de prazo.
60 a 90 dias, gente, é muito tempo, né? Assim, é porque também a demanda deve ser muito grande, Exatamente. né? E também tem que fazer uma coisa bem feita, porque não adianta eu contratar um profissional que entregue de um dia para o outro, mas que não seja aquele material. Exatamente. Aí o que acontece? Você tem lá o tempo de projeto, tem o seu tempo de decisão, depois volta para mim e vai até o final. Ah, beleza, Yolanda, é isso mesmo, pode fechar o projeto. Eu te entrego o projeto na sua mão, você vai atrás desses profissionais. E eles já têm outros clientes, eles têm que também esperar os fornecedores deles, que também têm um tempo. Então, assim, tudo demanda tempo. E daí, eles também trabalham em conjunto. Um não consegue entrar se o outro não sair. Aí, vamos supor assim, tá pintando a casa. Tem como você pintar a casa lá e ir colocando móvel ao mesmo tempo? Dá, né? Não dá. Então, tem que esperar um terminar para o outro entrar. Então, todo mundo trabalha em conjunto. Então, por isso que eu sempre falo, sempre procure com antecedência. E é bom até que você já vai pagando e na hora que chegar no Não final... viu, né? Tá tudo você não pago, viu. você não viu, né? Exatamente. E é bom que você vai vivendo o processo. Eu sempre gosto de falar assim, viva o processo. Não infarte durante ele, porque isso É. muito, assim, é muito evidente que muita gente fica, eu mesmo, quando eu construí, gente do céu, eu falava assim, não, agora eu vou infartar. Isso daí eu falei, nunca mais. Quando eu terminei a minha casa, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Já fiz outra casa. E já tô indo para outra. Eu falei assim, não, é que assim, a gente fala nunca mais, porque no processo, a gente acha que, nossa, corrói, né? É porque a obra, ela é imprevisível. Sim. Às vezes estoura um cano, às vezes é um profissional que falta. Então, assim, não tem como a gente falar, existe obra perfeita. Não existe. Aham. Então, a gente tem que entender, mas a gente tem que viver o processo. E eu sempre falo, né? A pessoa demora lá 2 anos para decidir se vai construir, para decidir se vai reformar. E por que na hora que tá lá, a pessoa quer tudo na hora? É porque depois a gente já decidiu, não tá pronto? Depois que decidiu, já não tá pronto? Mas Tem muito disso Sim. mesmo, mas eu acho que é essa questão mesmo do hoje em dia, muito instantâneo, Sim. tudo muito rápido, né? Mas quando, agora, né? Porque é o que eu te falei, a gente faz da primeira vez, assim, acho que a gente quebra muito a cara, porque a gente não entende de nada, né? E a gente só vai, né? Só Sim. vai. Não tem nem muita questão de orçamento. Então, eu acho que quando a gente vai amadurecendo, vai vendo a importância dos profissionais que estão nos acompanhando, eu acho que isso vai facilitando mesmo. Então, Sim. até mesmo para quem está começando e que vai começar a construir ou que quer fazer uma reforma, já ter esses profissionais, no caso, né? Tipo, Sim. contratei Yolanda. Já é um passo à frente, né? Já é algo que Com deixa certeza. mais leve esse processo, para viver esse processo, né? Eu tenho até clientes que elas falam, né? Teve uma cliente minha que eu fiz a casa dela e recentemente eu fui fazer a clínica dela, de fisioterapia. Aí ela falou assim, Yolanda, eu tava tentando fazer sozinha, porque aquela vez você me ajudou e eu já achei que eu já sabia. Ah, então agora na clínica eu tava tentando fazer sozinha, mas eu não tava dormindo à noite. Aí ela falou assim, não, vou ter que chamar a Yolanda. Aí ela me chamou, aí ela falou pra mim que do dia que ela me contratou, ela voltou a dormir. Porque ela sabia que tinha outra pessoa se preocupando por ela. Sim. Que ela só ia falar gosto e não gosto. Aham. Ela não ia ter que ficar decidindo se vai funcionar, se não vai funcionar, se vai ficar bom, se não vai ficar bom. Ela só tinha que decidir se ela queria aquilo ou não. Até mesmo porque na questão de quando você tá já nesse processo, que você tá falando, viva o processo, né? Sinta o processo. Quando você tá nesse processo, se você não sabe muito bem o que você quer, vamos dar um exemplo de iluminação. Ah, tá, tô reformando aqui, vou colocar, eu acho que uma lâmpada no centro só, ok. Aí, vem a pessoa, vem o eletricista, colocou a lâmpada ali e tal, veio o pintor. Aí, quando você termina, você fala assim, gente, mas essa lâmpada não funciona. E depois? Depois eu vou ter que quebrar tudo, vou ter que furar de novo, já pintei, já fiz isso, vai ter que furar tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar tudo feio. Então, quando você tem... E a gente tem que... Quando está no processo, a gente tem que ser muito rápida mesmo na decisão, né? Porque o pintor não vai ficar ali esperando 3 dias para eu decidir se eu vou querer ou não aquilo. Exatamente. E com o projeto já está definido. E com o projeto já é uma coisa que você já mostrou, já viu, a gente já viu toda a eficiência daquilo, né? Que você tem olhares clínicos Sim. que vão dar um norte melhor, né? E o interessante da iluminação que você estava falando, que muita gente acha que a iluminação já deve ser escolhida ali no momento da obra, mas não. Primeiro a gente define os móveis, as posições onde vai ficar cada móvel, vamos supor. O sofá vai ficar para esse lado, a TV para esse outro, para depois a gente definir a iluminação. Mas aí, nesse caso, se eu quiser mudar, porque eu sou aquela pessoa, assim, que eu adoro mudar tudo de lugar. Quando eu fui construir a minha casa,
que hoje já nem é minha mais, eu já vendi, mas assim, eu construí a sala porque eu queria uma sala grande porque eu queria mudar. Hoje o sofá vai estar aqui, amanhã ele vai estar lá, amanhã ele vai estar lá. Então, assim, eu fiz várias opções porque eu tenho aquele desejo de chegar em casa um dia e falar, não quero mais nada desse jeito, vou mudar tudo de lugar. Aham. Aí, no caso, a iluminação influencia também. Influencia. Aí, nesse caso, você já tem que pontuar isso para a pessoa que você está contratando. É muito importante. É muito importante, né? Você pontuar, falar assim, olha, hoje eu quero isso, mas pode ser que amanhã eu não queira mais assim. Então, a pessoa tem que estar preparada para fazer esse tipo de iluminação. Nesse caso, eu faria uma iluminação indireta no gesso. Eu não pontuaria as iluminações e a gente ia utilizar de iluminações, por exemplo, assim, arandelas, iluminação de chão, porque daí você pode mudar junto também. Então, a gente vai fazer... Olha só pra você ver como que é importante. Você viu? Porque nem todo mundo vai gostar da iluminação pontual no teto. Uhum. Que nem no seu caso, se eu fizesse pontuais no teto, vamos pôr uns spotzinhos aqui, porque é aqui que vai ficar tal coisa. Aí depois você muda aquele spot, vai ficar vago e não tinha nada embaixo. Então, fica inútil, né? Então, até a iluminação vai de acordo com a sua personalidade. Entendi. Aí tem uma personalidade meia doida, assim, que não gosta de nada igual sempre, então fica... Não, mas é muito engraçado mesmo essa questão, assim, de casa. Eu, desde pequena, porque eu morava junto com os meus pais, e lá não tinha como mudar, porque era tudo muito pequenininho, né? Então, assim, a gente não tinha opção de mudar cama de lugar, guarda-roupa, não tinha essa opção. E aí, sabe assim, quando você cresce, você fala assim, não, quando eu tiver a minha casa, eu vou querer mudar tudo. Tipo, eu não quero nada no mesmo lugar para sempre. Quero jogar colchão na sala, eu falava assim, porque na minha mãe também não deixava, viu? Mas a senhora tá assistindo, a senhora sabe que é verdade. Ela não deixava colocar colchão na sala, sabe? E eu sempre tive essa vontade, não, eu quero uma sala que eu jogue colchões na sala e que eu durma na sala. Sim. Então, isso é muito importante mesmo na hora da primeira conversa, né? Exatamente. Você já pontuar, porque não tem como a gente adivinhar. Que tem certas coisas que são muito pessoais. Isso daí é uma história, uma coisa que aconteceu com você quando criança, Sim. que te afeta hoje. Eu falo assim, eu tinha muito disso, de mudava toda hora. Eu mudava muito, porque a gente sempre morou de casa de aluguel. Então, assim, não tinha uma posição certa, porque aquele negócio não era pensado pra você. Aí, quando a gente mudou pra casa mesmo, nossa, eu tenho a minha cama até hoje no mesmo lugar. Sério? É porque você já fez com Exatamente. o já seu fiz lar. O lar já pensando em cada coisa. Então, assim, não tem aquele negócio de mudar. O sofá nunca muda de lugar. Nada nunca muda de lugar. Então, todas as vezes que você for hoje na minha casa, se for daqui a 1 ano, vai estar do mesmo lugar. Porque é uma coisa que eu já sabia o que eu queria. Então, já foi planejado para aquilo. Então, olha só pra você ver a diferença. Então, vira uma coisa que você não vira inconstante. Porque você já entendeu aquilo que você gosta. Sim. Então, por isso que é muito importante a gente ter o autoconhecimento. O que eu gosto? E é muito importante porque reflete na nossa casa. Eu falo que a nossa vida, tudo depende da casa. O nosso dia a dia depende da nossa casa. Então, se você tem uma casa, que a sua casa é bagunçada, ou a sua casa não é arrumada, mas não é do jeito que você queria que fosse, a sua casa ela não tem a cor que você gosta, não tem o móvel que você gosta, consequentemente, você vai preferir viver fora dela do que dentro dela. Então, o que acontece? Quando você entra dentro da sua casa de volta, você não quer estar ali. Você fica frustrado, você fala, tipo, ai, nada dá certo na minha casa, você não gosta. E aí, o que acontece? Você vai trabalhar, aí no que você está trabalhando, você está estressado. Por que você está estressado? Porque você não está tendo uma noite boa de sono. Por que você não está tendo uma noite boa de sono? Porque você não gosta do seu quarto. Então, o fato de você cuidar da sua casa, quando você cuida do seu lar, você está cuidando de você. Sim. Consequentemente, você reflete isso para fora. Que entra na teoria da janela quebrada. E o que vem a ser essa teoria da janela quebrada que a gente já falou aqui, né? Antes de começar. E eu fiquei muito curiosa para saber o que vem a ser a teoria da janela quebrada. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, onde 2 policiais eles colocaram um carro num bairro perigoso e um carro num bairro comum, assim, que não tinha nada de perigo. Aí o carro ficou lá durante muito tempo. Aí o que eles fizeram? Ok, até agora ninguém mexeu. Aí Nenhum dos dois. Nem no bairro dois. perigoso, nem no outro. Aí um foi lá, no bairro que não tinha perigo, ele foi lá e o próprio policial quebrou a janela do carro. Consequentemente, todas as pessoas que passavam tinham o desejo de quebrar. Porque viu quebrado, aí tinha o desejo de quebrar. Aí eles foram percebendo que no bairro onde não tinha o perigo, que não tinha ali, as pessoas começaram a detonar o carro.
Daí também tem a questão da janela, dos prédios. As pessoas também começam a detonar as janelas, porque elas vêm. É a mesma coisa do lixo. Hoje, você tá andando na rua, você tá com um lixinho na mão que você acabou de comer. Você não vai procurar onde você tá vendo lixo para você colocar lá? Eu sim. Tem muita gente que não, né? Mas... eu sim. Eu acho um absurdo quem joga lixo na rua. Exatamente. Mas assim, se você passar ali na rua hoje, você vê um cesto de lixo ali, um saco de lixo encostado no poste. Você não vai e coloca junto? Uhum. Mas alguém sabe se aquele poste é realmente para pôr lixo? Mas o lixo tá lá. Exatamente. Então, você só seguiu um padrão que as outras pessoas já estavam seguindo. Sim. Então, onde a gente vê desordem, a gente acaba tendo desordem também. Então, às vezes, ali aquele ponto nem era para pôr lixo, mas porque uma pessoa foi lá e colocou, as outras também foi e colocou. Então, quando a gente vê uma janela quebrada, a gente tem o desejo de quebrar a outra. E isso vai sendo, consequentemente, levando a outros ciclos, onde, na hora que você vê, o ambiente está todo destruído por conta disso. Então, o que acontece hoje? Eu até postei nos stories esses dias, né? Que lá em casa tem uma bancada e eu cheguei e coloquei a marmitinha, a maleta da marmitinha. Deixei. Aí, daqui a pouco, na hora que eu voltei, o meu pai deixou o celular, deixou o óculos perto. E na hora que eu voltei, tinha uma blusa. Depósito. Exatamente. Porque uma pessoa decidiu colocar uma coisa que não era daquele lugar ali, as outras também foram colocando. Então, as pessoas sentem liberdade de colocar... De fazer igual, né? De fazer igual, porque uma pessoa fez. Isso vale também tanto para desordem quanto para ordem. Se você convive com uma pessoa que o tempo todo ela tá guardando as coisas, ela não deixa nada espalhado, você não se sente na obrigação de guardar também. Total. Eu falo, a minha mãe é a pessoa, assim, de todo mundo que eu conheço na vida. A minha mãe é a pessoa mais organizada. Na casa dela, ela tem a casinha da agulha, a casinha da tesoura. E é assim, é tudo muito, muito, muito organizadinho mesmo. Então, assim, eu chego na casa da minha mãe, eu que a conheço, eu sei onde tá qualquer coisa. Eu nunca vou me perder. Tipo, onde será que tá tal coisa? Porque eu sei que tá na casinha daquela coisa. E onde fica a casinha daquela coisa. Mas é impressionante. E eu já não cresci assim, com toda essa organização dela. Mas eu detesto coisa fora do lugar. Sabe? Eu detesto coisa fora do lugar. Porém, contudo, todavia, organização igual a dela, gente, eu tenho que nascer mais 5 vezes para ser. Porque assim, ela tem a casinha da agulha que fica lá, a casinha, a agulha, a linha, que não sei o quê. Aí tem a tesoura, que não pode ficar ali junto, porque não sei por quê. Mas sabe aquelas coisas assim? E é engraçado, porque eu na casa dela é impossível deixar alguma coisa fora do lugar. A pessoa, por mais que ela nem saiba de tudo isso, a pessoa chega e não vê nada fora do lugar, a pessoa não tem coragem de colocar um copo fora do lugar. Porque, né, fala, nossa... Ela já impôs aquilo. A culpa é minha. A culpa é minha. Se tá fora do lugar, a culpa é minha. Então, não vou me sentir culpada, né? Agora, se você chega numa casa onde tá tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito, você não se importa. Você entra com o chinelo sujo da rua. Você faz as coisas, porque você fala assim, já tá assim. O que vai ser mais um? Sim. Então, as pessoas, elas entram muito nessa questão. Então, é muito bacana que a gente entenda que quem impõe as coisas somos nós. Então, se hoje você decidir que a sua casa vai ser organizada, você tem que ser o primeiro. Mas aí você não pode ter criança, tá, gente? Aí vocês não podem ter criança, não, porque eu já não sei, né? porque a criança, ela até pode entender que ela vai brincar, que ela vai guardar. Eu acredito nisso, sabe? Porque em casa é assim. Mas assim, em casa que tem criança, sempre tem um cantinho da bagunça, o cantinho do... Porque a criança, ela tem que... A gente também tem que dar essa liberdade, né? Para eles. Não pode ficar nessa regra toda. Mas... Falando em criança, muitas mães procuram você para fazer quartinho de bebê? Porque quando fala design de interiores, eu penso assim, nossa, quartinho do bebê, aquele sonho de todas as mães. Engraçado que a maioria é mãe que me procura, mas procura pra fazer a cozinha. Cozinha? Sério? Sim. Nossa, e assim, o porquê será da cozinha? Eu acredito que é muito um sonho brasileiro, é o sonho do brasileiro, né, até a casa própria. E dentro da casa, aonde mais... Pelo menos, hoje em dia, eu não sei mais como que vai ser o futuro dessas crianças. Vamos... Mas, assim, vamos pensar ali, quando a gente era criança, onde que a gente mais tinha tempo com a nossa mãe? Era na cozinha? Na cozinha. Então, eu acho que foi crescendo esse desejo de, tipo assim, o contato com a cozinha. Por mais que você não cozinhe, você quer ter uma cozinha bonita. Até a mesma questão da distribuição dos móveis, né? De os armários, hoje em dia, os planejados... Todos têm um quê a mais, né? Exatamente. Tipo, a gente consegue colocar uma adega.
que se a gente não tiver um outro ambiente, uma adega no armário da cozinha. Sim. Então, fica o forno, que hoje em dia tem o cooktop, e aí tem A o gente forno. quer, A gente quer fazer tem esse tudo isso. desejo, né? E outra, é um ambiente onde todo mundo vai ter contato. Então, a sua visita vai chegar, ela vai na onde? No quarto do bebê ou na cozinha? Na cozinha, né? Ou na sala, né? Mas, Exatamente. Então, é o desejo da maioria das pessoas é o ambiente social. E eu falo, é muito importante, sim, o ambiente social, mas é mais importante o interno. Ai, eu já fico pensando, o quarto, assim, sabe? Você chegar e deitar na cama e contemplar aquilo, Sim. né? Eu acho que isso é uma coisa que mexe mais comigo. Comigo também. Eu prefiro também. Eu acho que, assim, o quarto é o nosso templo. É um momento que você tem que é seu. É independente Onde de ninguém filho. tá vendo. Exatamente. Então, se você... É onde você vai dormir. Então, a gente passa lá, vamos supor, 8 horas dormindo no nosso dia. Imagina você estar 8 horas dentro de um ambiente que você não gosta. Dentro de um ambiente que não tem nada a ver com você. Dentro de um ambiente que não tem o seu cheirinho. Então, eu acho muito, muito mesmo importante o quarto. Por isso que às vezes a gente vê assim, quando a gente viaja, vai para um hotel maravilhoso, né? A gente fala, nossa, não quero voltar. Não quer, às vezes Aí tem dá aquela vontade. cama de hotel, né? Nossa, eu não quero voltar, quero ficar aqui mesmo, porque aqui é mais gostoso. Acho que eles pensam nisso, né? Nessa questão do conforto, do aconchego. Porque a maioria das pessoas, o que elas fazem hoje em dia? Elas têm ali o valor do investimento e elas focam esse valor em um único cômodo. Em vez de elas distribuírem esse investimento pela casa toda, elas focam em uma única peça, em um único cômodo. É aonde entra a frustração, porque daí você tem uma cozinha linda, maravilhosa. Já viu aqueles reels que a pessoa mostra, assim, começo da obra? Aí tá a cozinha linda. Aí chegou o final da obra, aí, sei lá, uma cadeira de plástico com uma mesa de plástico, porque acabou o dinheiro. Tem disso, né? Tem Entendeu? muito disso. Então, o que acontece? As pessoas, elas não estão sabendo direcionar os investimentos delas. Então, o que eu gosto e o que eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que me seguem, é que o quê? Vamos pegar esse valor desse investimento, vamos distribuir por um todo, ter toda uma casa que você se sinta confortável, do que um único ambiente lindo, maravilhoso, só para você impressionar alguém, sabe? Que tem muito disso, né? As pessoas fazem para impressionar os outros. Sim. E não para o conforto próprio. Às vezes faz uma sala maravilhosa, mas que assim, as pessoas chegam, ficam na sala e você, quando tá sozinha em casa, você é um lugar que você nunca usa. Exatamente. Né? Que você nunca usa. Por quê? Porque ali é só para as pessoas estarem vendo. Então, eu sou mais a do quarto. Eu gosto mais da questão do quarto. Assim, né? eu acho todos são importantes. Tudo é importante. Todos né? é importante. Tudo é muito importante. Principalmente quando você está reformando ou você está construindo, eu acho assim, os cômodos mais importantes, cozinha e banheiro. Por quê? É uma coisa que você já está reformando, você já está construindo, você não vai querer trocar de piso daqui 2 anos. Você não vai querer trocar de pedra daqui 2 anos, porque são investimentos altos. Sim. Então, assim... E mais difíceis também, né? Exatamente. De ser removidos. Exatamente. Vamos concordar com isso. Então, assim, eu sempre falo, faça esses 2 primeiro, que o restante a gente vai dando um jeitinho. Mas não invista todo o seu dinheiro nele. Porque se você investir todo o seu dinheiro na cozinha, todo o seu dinheiro no banheiro, e aí, como é que fica lá a sua cama? Quando vai ser a sua cama? Quando vai ser a hora da sua cama, né? Porque a cama tem que ser algo gostoso, que você deite, você coloca a cabeça no travesseiro, seja um tecido gostoso, um tecido macio, que você queira estar ali. Essas lojas mesmo que vendem roupas de cama, assim, cama, mesa e banho. Gente, você olha para aquela cama, não dá vontade de você deitar com tudo? Assim, tipo, você se joga na cama e fica por lá por horas e horas. Eu acho que assim, então às vezes é importante, né, você pensar nisso. Que claro que você pode, com a sua possibilidade, fazer menos do que aquilo. Mas que também fique aconchegante, né, para você ter o seu. Exatamente. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Porque o que eu sempre vejo são pessoas desesperadas, correndo atrás de tudo, não sabendo o que direcionar e se esquecendo que, na hora que elas entrarem, às vezes elas não vão conseguir mudar mais aquele ambiente. Sim. Porque se elas estão lá já gastou um dinheiro, já investiu, já está cansada, não quer saber. E vai viver 10 anos odiando uma coisa só porque não parou e pensou e viveu o processo. Sim. E essa questão, assim, de entender, assim, o que combina com o quê? Existe alguma coisa, assim, que é certa para medidas?
todo esse trabalho é você que faz. Sim, sou eu A que questão faço. da cor que a gente vai colocar na parede, eu não sei se hoje ainda se usa muito papel de parede em uma parede só, ou então pintar uma parede de uma cor e as outras de outra. Hoje eu acho que não é mais assim, né? Porque tudo vai evoluindo demais. Mas todo esse estudo é você quem faz. Isso, sou eu quem faço, de acordo com o que você me passou. Yolanda, eu gosto disso, gosto daquilo. Então, eu vou analisar o seu ambiente e eu vou te propor. Então, o que eu sempre gosto de fazer também? Eu gosto que você me mande as suas referências. Olha, Sim. Yolanda, eu vi essa cadeira. O que você acha dessa cadeira? E dentro dessa cadeira que você me mandou, eu vou olhar mais ou menos o estilo que ela é, eu já tenho mais noção do preço que ela custa e vou te dar uma outra proposta com mais ou menos daquele valor, daquele estilo, para que você coloque no seu ambiente. Então, tudo o que eu faço é um estudo. Tem sim medidas que são padrões, que a gente usa, mas nem tudo serve para todo mundo. Porque às vezes, vamos supor, lá na sua casa tem... Quantos metros você tem? Mais ou menos. Da casa Sua que eu altura. Sua altura. eu? 1,63, eu acho. 1,63. Vamos pôr... Meros 1,63. Aí vamos supor que junto com você tem uma pessoa de quase 2 metros. Sim. Como que eu vou fazer pensando só em você? Não dá, né? Não dá. Não E como dá. eu vou fazer só pensando na pessoa que tem quase 2 metros de altura? Verdade. Então, não tem como eu falar assim, gente, faça dessa altura que eu tenho certeza que vai dar certo. É impossível. Vai ter Eu tenho que saber todo mundo que mora na casa. Eu tenho que saber a vida de cada um. Se chega, coloca a chave na onde? Ah, você chega, você põe o sapato na onde? Geralmente, se é o homem, ele joga em cima do balcão. Pelo menos na minha casa é assim. Eu já penduro certinho no chaveiro, né? Onde a gente tem um porta-chaves atrás da porta. Mas, assim, geralmente, se é homem, meu marido, por exemplo, ele joga em cima do balcão. E assim fica. Então, a gente tem que estudar tudo isso também, porque de nada adianta, vamos lá, eu faço um móvel para você, super elaborado, para você chegar, colocar sua bolsa, colocar a chave, e seu esposo continua usando o balcão. A gente pode tirar o balcão da casa também, não tem então. problema, não. A gente pode ter essa solução. A gente tira o balcão e tá tudo certo. Exatamente. Então, tudo tem que ser pensado. Então, é bacana que as pessoas entendam que realmente é um laço que você vai criar com um profissional. Porque o profissional ele vai saber muito da sua vida. Sim. Ele do vai seu saber dia de a dia. intimidade sua. Aham. Teve casos de eu, por exemplo, ir na casa da pessoa e falar assim, abre o seu guarda-roupa. É. Eu quero ver como que você usa essas roupas. Aham. Pra eu saber como que eu ia projetar o closet dela. Porque de nada adianta eu fazer. Porque, por exemplo, assim, eu gosto de roupa todas penduradas. Eu não Aham. gosto de dobrar. Sério? Detesto. Nossa, eu já adoro dobrar roupa. Exatamente. E como que, vamos supor, você pede pra eu fazer um closet pra você, aí eu vou lá e coloco tudo pra Tudo pendurar. pendurado. Eu já gosto de dobrar, assim, eu gosto de deixar tudo. Ontem mesmo foi um dia que eu usei para organizar os armários de casa. Então, assim, eu coloco... eu tenho amigas que elas brigam muito comigo, porque eu sou assim, eu coloco cor por cor, sabe? Assim, blusinha preta com blusinha preta, depois vai no degradê. E é assim, sabe? Eu tenho esses chiliques com os meus armários. Então, assim, é importante mesmo você saber, porque às vezes você coloca tudo para pendurar. E eu tenho muita blusinha de dobrar. Então, não vai ficar funcional para mim. Exatamente. Né? Então, eu acho que é uma coisa legal mesmo de se pensar. E que a gente não começa a pensar, não. Quando Não, a gente... Se eu for fazer por mim, tipo, eu chego na marcenaria e quero fazer assim, tenho certeza que o marceneiro vai lá, vai mostrar um desenho e vai falar, esse mesmo, gostei da cor. Mas eu não vou ver a funcionalidade dentro dele, né? Exatamente. A pessoa, ela tá ali pra vender. Então, ela não vai ter todo o cuidado que o interiores vai ter de chegar e falar assim, olha, como que você usa? Ah, mas até qual altura que é bom pra você? Até qual altura você alcança? Então, a gente faz todo esse estudo. Eu já teve casos de eu pegar e eu desenhar no chão, pra pessoa poder entender o espaço dela, pra ela entender. De eu puxar a cadeira e falar assim, se você puxa a cadeira até aqui, você vai ter um espaço aqui atrás. Então, esse espaço pra você tá bom, não tá bom? Então, assim, eu faço tudo isso para que a pessoa realmente entenda e viva. Porque eu sei o que dá certo. Eu já tenho noção disso, mas a pessoa não tem. Então, ela tem que ter essa noção também, para ela que se sinta segura que aquele projeto vai funcionar. Sim. Porque eu sei que vai funcionar. Aham. Só que, às vezes, a pessoa não aprova. Ainda fica meio... Às vezes, a pessoa não aprova e não gosta do projeto porque ela ainda não sabe como que vai funcionar. Porque eu estou vendo uma coisa, mas a pessoa, às vezes, ela está vendo outra. Sim, e isso é muito legal de enxergar, né? Porque eu acredito muito nisso. A gente manda referências e tal, e a pessoa enxergar aquilo que está na minha cabeça. Sim. Né? A gente não consegue...
Eu não consigo passar no papel o que está na minha cabeça. Mas aí, eu conversando com você, eu tenho certeza que você vai ter uma clareza maior. Sim, e depois que eu coloco tudo no papel, coloco no programa, é mais fácil de ambas enxergarem a mesma coisa Sim. e a gente chegar num Falar a mesma final. língua, né? Exatamente. E assim, Yolanda, uma dica para que seja mais genérica. Uma dica para as pessoas deixarem as suas casas mais aconchegantes? Mix de texturas. Ah. Por exemplo, assim, você lá na sua sala, o seu sofá, ele vai ser um tecido. A parte lá da sua poltrona não vai ser o mesmo tecido do seu sofá, vai ser outro tecido. Uhum. Você vai ter um tecido na cortina, você vai ter um tecido no tapete, você vai ter tecido na almofada. Esses mix de texturas, eles trazem aconchego para o ambiente e trazem todo um ambiente diferente. É tão triste quando você chega na casa da pessoa e é tudo mesmo tecido, toda a mesma cor. Ah. Não que necessariamente, Yolanda, mas eu não gosto de coisa colorida. Não que necessariamente você precise mudar drasticamente, mas minimamente você pode ser a mesma cor, mas se for tecidos diferentes, se um é tramado, outro é liso, já vai dar toda aquela diferença no seu ambiente. Então, um mix de texturas nunca falha, sempre bom. Uhum. Ai, que legal. Essas dicas, assim, são bem importantes, né? Porque a gente fica pensando, porque antigamente era tudo muito igual, né? Sim. Tipo, antigamente tinha que ser isso, até mesmo em casa de vó. Eu lembro da casa da minha bisavó, que a gente ia pra Joanópolis, era uma belezinha, aquelas a cortininha combinava com o paninho que colocava em cima do fogão, que era mesmo da toalha de mesa, era sempre assim. E tudo muito colorido. Sim, Então, antigamente era aquela coisa, né? Que aquela capa de liquidificador, de botijão de gás. Então, era muito assim. Hoje em dia, isso mudou totalmente, né? Você não tem como colocar uma capa... Hoje em dia, o botijão de gás nem aparece mais, né? Não, Porque não ele aparece. nem fica mais dentro de casa. Mas fica muito evidente que a gente precisa estar olhando sempre para o novo e com coisas simples, né? Que não é coisa que a gente gasta muito. Que são coisas mais simples, né? Uma almofada, como você disse. Você joga uma almofadinha diferente e já dá um... Já dá um tchan, né? De mais novo. E existem cores específicas, assim, que casam mais com os ambientes? Olha, as cores, tudo vai depender também da personalidade da pessoa e aquilo que ela quer transmitir. Então, também precisamos de um estudo, mas tem aquela, se você jogar assim no Google, qual que é o sentimento que cada cor traz, tem ali também, né? Sim. Mas não significa que você não possa usar. Vamos supor o vermelho. A cor vermelha, ela traz aquela sensação de fome. No MAC, quando a gente vai no MAC, qual que é a cor que tá lá? Vermelho e amarelo. Sim. Que o amarelo traz alegria. Uhum. Só que daí você vai pintar a sua casa de amarelo inteira só porque traz alegria? Imagina. Coloca um vermelho na cozinha pra dar fome. Então, assim, não significa que a gente não possa usar as cores. A gente, claro que pode, mas tudo com sabedoria. A gente saber escolher, pontuar. Eu sou muito do time de fazer uma base neutra na casa. E a gente pontuar aonde que a gente vai jogar cor. Vamos por assim... Eu vou lá na sua casa e falo assim, vamos fazer todo o piso da sua casa de uma cor bege, neutra. E daí agora a gente vai lá e compra um sofá colorido. É muito mais fácil você trocar um sofá do que você trocar um piso. Sim, com certeza. Então, eu sempre gosto de trabalhar com uma base neutra da casa e ir pontuando, colocando cores em coisas que se você enjoar, você pode trocar. É mais fácil, né? É muito mais fácil que você reformar uma casa. Sim. Porque eu sou muito da questão do atemporal. Eu gosto de coisas atemporais, que vence o tempo. Que vai chegar daqui 20 anos, ainda vai estar bonito. Sim. Não é aquele negócio de modismo. Saiu isso aqui tá na moda. Eu não gosto de colocar, porque eu sei que vai chegar ano que vem e aquilo já não vai estar mais bonito. Que vai ter surgido outra coisa, E daí né? entra o consumismo. Então, você vai consumindo coisas sem pensar no Infinitamente, futuro também, né? Infinitamente, Exatamente. né, Yolanda? Nossa, mas assim, essas dicas são muito legais. Tenho certeza, assim, que faz sentido para muita gente. Sim. Porque tem gente que vai chegar em casa agora, vai dar uma olhadinha na sala e vai trocar a capa da almofada. Ou então a cortina que seja, né? Ou o tapete, alguma coisa assim, só para dar um ar de aconchego melhor ainda, né? E como você disse, a casa é o lar, né? Sim. Já é chamado, né? O nosso lar. Então, quando a gente chega e a gente se sente em casa, se sente no lar, eu acho que é muito mais gostoso, gratificante e traz ainda mais vida pro dia a dia, né? O que eu vejo muito hoje acontecendo, né? Que eu acredito que vai mudar. Que é o quê? As casas estão ficando cada vez menores, né?
Então, nisso que as Cada casas vez estão ficando mais. cada vez menor, um exemplo, a gente tá tirando a parte de sala de jantar. Aham. Tá sendo só um balcãozinho, né? Não Sim. tá tendo a mesa. Daí, o que acontece? As famílias, elas não estão mais sentando na mesa. Já reparou? Mas não é nem por causa da sala, viu, querida? É também o esse tempo, aqui, né? Ó, É, tempo celular. e celular. É tempo e celular. Isso você pode ter certeza, viu? Não é só questão da mesa, não. Mas a falta de uma mesa, ela faz com Atrás. que você não sente... Você fala assim, oi, filho, como é que foi seu dia? Aí você vai falar com seu filho tá assim, ai, mãe, dá licença que eu tô aqui respondendo uma mensagem importante. É uma coisa que eu falo, assim, que eu sinto muita falta, porque atualmente na casa que eu tô, não tem mesa. Só que, o que acontece? Aí meu pai vai lá, senta no sofá pra comer, a minha mãe vai sentar no outro sofá pra comer, e só eu como no balcão, É, sozinha. sozinha. Aí não tem conversa. Mamãe e papai da Yolanda, vamos chamar ela pra sentar no sofá com vocês, tá? Não, eu não gosto de sentar no sofá. Ou então vamos todo mundo pro balcão. Vamos todo mundo pro Vamos balcão. todo mundo pro Porque eu balcão. não gosto disso. Quando eu vou comer, eu pego, sento sem celular, sem nada. Aham. Eu tô ali pra comer. Então, eu vivo aquele momento. É um pequeno momento que faz diferença. Faz. Você pensa que não faz, mas, por exemplo, assim, se tem a mesa, tá todo mundo sentado à mesa, você conversa, você vai saber como que foi o dia. Aí, agora, se não tem mais mesa, não tem espaço pra mesa na sua casa, que horas que você conversa com seu filho? Porque daí você vai pra sala, a TV tá ligada, tá no celular, Uhum. você não tem mais aquele contato, aquela conversa. Então, eu acho que a casa, ela influencia muito de como que a gente vai ser lá fora. Então, dentro da casa, você não tá tendo contato com seu filho, com seu marido, você não tá tendo contato com a sua família, quando você vai pra fora, você não sabe o que tá acontecendo. Você acaba, às vezes, ficando estressada, porque você fala, ai, como meu filho tá diferente, meu esposo tá diferente. Uhum. Aí você acaba, no seu trabalho, sendo uma pessoa que você não é, porque você tá estressado pensando lá na sua casa. Sim. Então, eu acho que, assim, a casa influencia em tudo na Nossa, e nossa na vida. semana passada a gente teve o último episódio, né, do nosso VivaCast, a gente estava falando sobre comportamentos, né, e foi se falando disso, da questão como que influencia o comportamento no trabalho e em casa, assim, sabe? Qual é a relação disso? E tem tudo a ver. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, a gente vê a importância mesmo do bem-estar, tanto dentro da casa quanto no serviço, Sim. né? E dos ambientes. Sim, faz total diferença. É uma coisa que eu sempre falo também pro pessoal, né? Se você quer mudar a sua vida, comece pela sua cama. Se você levanta e você não consegue nem arrumar a sua cama de manhã, quem dirá resolver um problema no trabalho? Isso. Quando eu era adolescente, eu não entendia, sabe? Porque a minha mãe, primeiro que ela não dava nem tempo de eu arrumar minha cama, porque eu ia escovar o dente, eu voltava, minha cama já estava arrumada. Mas depois que eu fui para minha casa, né? É uma coisa que eu não consigo fazer. Gente, assim, eu posso estar mega ultra power atrasada, mas a cama, ela tem que estar arrumada. Eu não consigo pensar que a minha cama tá bagunçada e eu tô saindo de casa. Louça na pia, às vezes acontece. Sim, aí não, eu não ligo. acontece, Isso normal. eu não ligo. Assim, alguma coisa jogada em cima do sofá, criança em casa, peça pro chão. Não tem o que fazer. Mas a minha cama, ela tem que estar arrumada. E assim, não é arrumada, esticou. Não, é arrumada. Opa! É arrumada mesmo, sabe? Assim, os travesseiros em cima, as almofadinhas. Sim. Ela tem que estar arrumada. Pra eu saber que o dia vai tá ok. Exatamente, porque não tem nada mais gostoso que você saber que você vai chegar em casa e tá minimamente organizado. Aham. Agora, quando você começa a pensar, nossa, eu vou pra casa, mas tem aquela louça, aí a cama eu nem arrumei hoje, vixe, aqueles brinquedos, aí você não quer ir embora. Não dá vontade. Você não tem vontade de ir pra sua Não. casa, porque você começa a pensar que ela tá bagunçada. Aí você começa a se estressar. Uhum. Então, eu acho que, assim, tudo realmente começa dentro da casa. Sim. E quando um profissional consegue deixar ainda mais funcional, acho que fica mais gostoso ainda, né? Com certeza. As pessoas brincam, né? Porque eu adoro branco. A minha cor preferida é o branco. E quando eu falei assim, não, meu quarto vai ser branco. Vai ser tudo branco. Todo mundo começou a falar assim, quê? Como assim? Vai ficar sem graça. Só que daí, quando eu comecei a postar nos stories, aí entra o mix de texturas. Aham. Porque daí a cama, ela é lisa, mas daí tem a coxa, que ela tem um mix de textura, ela tem ali os bordados. Então, tudo isso contribui para que fique aconchegante. Aham. Então, só pelo fato, não é grande coisa, é algo normal, comum, que eu não gastei rios de dinheiro para ter, só do fato dela estar ali toda branquinha, do jeito que eu gosto, já anima de eu ir para casa. Você também não tem pet, né? Tenho. No branco?
No branco. Como funciona? Sabia que é mais fácil você limpar o branco do que as outras cores? Ah, pra mim não. Não, pra Eu mim acho. não. Nossa, não, a minha avó que o diga, porque tudo que eu tenho que é branco é ela que lava. É tudo, tudo, tudo. Eu acho tão trabalhoso, mas tão trabalhoso. Tem que ficar branco de verdade. É, porque Ai, o gente. branco... O branco amarelado Amarelado não já dá. Então, assim, legal. tem que ficar branco de verdade. Ai, gente, não dá tempo. Não dá tempo de eu chegar lá. E tem Sim. aquela coisa de ser... É quará que fala? Que o pessoal não sei porque eu não antigamente faço, não. fala. Mas Não sei assim, porque o eu não pessoal faço. antigo aí que tá assistindo vai saber o que que é isso. Tem que deixar quarando, tem que não sei o que lá. Ai, vó, olha, tipo, pano de prato mesmo é uma coisa assim que... Descartável, né? Porque não dá. Só não é descartável por conta da minha avó. Mas assim, vó, tem uma sacolinha pra senhora essa semana. Ela já sabe, roupinha branca, né, filho? Vó, roupa branca. Porque pra mim é tudo tão mais difícil quando é o branco, porque sempre aparece sujeira demais. Mas acontece que os outros também têm sujeira. Só que o branco você vê e você já vai lavar, você já vai arrumar. Aham, Aí os outros acumula. Aí nesse que acumula, os outros ficam descartáveis. Essa coxa, por exemplo, ela tem mais de 10 anos. Ela é branca e tem mais de 10 anos. Uma colcha branca, eu vou querer ver, porque eu vou te stalkear agora no seu Instagram. É sério, ela tem mais de 10 anos. Foi uma coxa que era da minha mãe e ela me deu. Caramba! Então, assim, é porque eu vejo sujeira, eu vou lá e lavo. Entendi. E também eu tenho uma dica, tá? O que eu coloquei? Por favor, eu coloquei uma dica boa é peseira. dica compartilhada. Eu coloquei uma peseira. A Aham. peseira é uma manta Ah. que você coloca da metade dela pra baixo. Então, eu coloco essa manta. Então, se o meu cachorro vai subir, Ele vai ele ficar fica lá na ali? peseira. Aham. e se eu quero deitar na minha cama, tipo, eu tô aqui com tempo livre, eu não vou dormir, não é hora de eu dormir, então eu não vou desarrumar a cama, mas eu quero deitar na cama. O meu pé, que é o que sujaria, tá na peseira. Então, a Entendi. peseira que eu lavo com mais frequência. Ah, tá. É uma dica importante mesmo, né? Isso é bem importante de se pensar. Ai, mas os pets, nossa, é pelinho que fica, é aquela coisa que a gente ama, né? Não tem o Sim. que fazer, a gente não fica sem. É que as pessoas, elas acham que elas vão fazer a casa delas e a casa vai ser intocável. Uhum. Que a casa não pode riscar, que a casa não pode manchar. Mas tudo na vida. A vida mancha, a vida risca. A gente não vai ficar para sempre do mesmo jeito que a gente é. Aham. Então, as pessoas, elas precisam começar a aceitar que as coisas vão acontecer dentro da casa dela, tá tudo bem. Sim. Não tem problema um piso riscar, não tem problema um negócio manchar. Porque aquilo ali é história. Sim. Foi algum momento, um dia eu tava tomando um vinho e deixei cair o vinho aqui e manchou. Sim. Aí foi um isso dia mesmo. feliz que teve um vinho e pronto. E tá tudo bem, tá tudo certo assim. Até porque, para estar organizado, primeiro precisa bagunçar bastante, né? Primeiro precisa bagunçar bastante Sim. para a gente conseguir colocar tudo no lugar. Yolanda, uma delícia saber de todas essas dicas. Tenho certeza que faz muito sentido para muita gente. Sim. E para quem quiser, assim, acompanhar mais de perto esse seu trabalho, o seu dia a dia e essas dicas que você também coloca muitas dicas lá na sua rede social, Sim. né? Deixa a sua rede social para quem está aqui nos assistindo. Deixa. Você pode me encontrar no Instagram como Yolanda Interiores ou pode digitar Yolanda Silva, que você vai me achar por lá. Atualmente, hoje eu estou só no Instagram. Só no Instagram. Mas só o Instagram já traz, ótimas notícias, já informações também, né? Conteúdos assim que você traz mesmo para o dia a dia das pessoas, né? Dúvidas frequentes, né, Yolanda? Eu já cheguei a olhar bastante lá no seu perfil e vi isso. É uma coisa assim que a gente entra e já sabe do que você está falando e já Sim. tem vontade de conhecer mais. Então, para quem está aqui nos acompanhando e ainda não segue as nossas páginas, né, as nossas redes sociais, Rádio Viva 98.9, Instagram e Facebook, nosso canal do YouTube também, né, você que já está aqui nos acompanhando, Rádio Viva 98.9. Aqui você fica por dentro de tudo que nós trazemos aqui para vocês. Notícias, informações, convidados especiais, assuntos atuais e muito mais. Muito obrigada para você que esteve até aqui. Se você que esteve até aqui ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo, que nós temos o maior prazer em receber você aqui, viu? Muito obrigada, Yolanda. Obrigada mesmo por esse bate-papo. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima semana.